Fala pessoal, professor Léo Diniz aqui, estreando a playlist do cálculo diferencial. Eu trouxe uma questão aqui para vocês que eu acho bem interessante, uma questão curiosa para quem se interessa pelo cálculo. Acho que é uma questão que vocês vão gostar de ver. Qual a função que a derivada dela é igual à inversa? Ou seja, qual a solução dessa equação diferencial aqui, uma função que f' de x é igual a f menos 1 de x. Como a gente está lidando aqui com uma equação diferencial genérica, isso aqui não tem uma metodologia definida, a gente vai ter que fazer algumas indagações, seguir por uma determinada lógica, até que a gente tenha um raciocínio que pareça resolver a questão. E o que você se pergunta para resolver essa questão é qual a função em que f de x, f' de x e f menos 1 de x, ou seja, a função, a sua derivada e a sua inversa, estão vamos colocar assim, estão não, mas pertencem à mesma, colocar entre aspas aqui, classe de funções. Se a gente parar para pensar, se a gente conseguir enxergar um tipo de função em que essas três funções pertencem à mesma classe, elas possam ser classificadas como funções similares, a gente consegue desenvolver um raciocínio. Então, assim, por exemplo, se você pegar a função f de x igual a uma constante vezes e elevado a x, qual que é a derivada dela? F' de x é igual a c e elevado a x. E qual que é a inversa? A inversa dela, f menos 1 de x é igual ao logaritmo natural de x sobre c. Então, aqui você pode ver até que a função e a derivada pertencem a uma mesma classe, elas são funções exponenciais de x, só que a inversa não, a inversa é uma função logarítmica, então não parece uma boa candidata para a gente. Se você pegar, por exemplo, uma função trigonométrica, colocar razão seno de x, a derivada também é uma função periódica, é razão cosseno de x. Só que a inversa vai ser o arcosseno de x sobre c, que nem periódica é, então não parece ser uma boa candidata para a gente testar aqui nessa condição, né? Não parece que vai resolver o nosso problema, só que olha... Se a gente pegar a função potência, vamos colocar assim, razão x elevado a um expoente r. A derivada dela vai ser igual a r vezes razão vezes x elevado a r menos 1, certo? E a inversa dela, f menos 1 de x, vai ser, vamos pensar aqui, resolvendo, vai ser 1 sobre razão elevado a 1 sobre r x elevado a 1 sobre r, é isso? Vou mostrar aqui. Vamos lá. Se você tem que y é igual a x elevado a r, então x elevado a r é igual a y sobre a. Então x é igual a y sobre a elevado a 1 sobre r, que é igual a 1 sobre a elevado a 1 sobre r, x elevado a 1 sobre r, certo? Mas assim, por quê? Por que essa função é tão interessante para a gente? Exatamente porque aqui na função f de x a gente tem uma constante vezes x elevado a um exponencial. Na derivada a gente também tem uma constante, RA, vezes x elevado a um exponencial. E na função inversa também nós temos uma constante vezes x elevado a um exponencial. Ou seja, a partir daqui a gente pode pensar que seja interessante o raciocínio de igualar a nossa condição. A gente quer
que é f' de x, ou seja, quanto que é f' de x? R a x elevado a r menos 1 seja igual a inversa. 1 sobre a elevado a 1 sobre r, x elevado a 1 sobre r. Bom, agora vamos tratar isso aqui como uma equação matemática que a gente quer a solução, né? A gente joga o x para um lado só, ou seja, esse x passa para lá, todas as constantes vêm para cá. A gente vai ficar com x elevado a r menos 1 sobre r é igual a 1 sobre r vezes 1 sobre a elevado a 1 mais 1 sobre r. Bom, o que isso revela para a gente, né? Eu vou trazer aqui para ganhar um espaço. Aqui nós temos uma função de x elevado a algum valor, uma constante. Só que aqui a gente tem só valores constantes. Óbvio que existem valores que eu posso dar para x e para essas constantes em que a igualdade vai se satisfazer. Você está lidando aqui com a priori, três variáveis, né? Existe uma série de valores que encaixa aí. Só que vamos focar que a gente quer uma função em que isso aqui seja válido para todo x. Em todos os x, todo o domínio da função, eu tenho que ter que isso aqui é verdadeiro. Sendo que os valores de R e de A são fixos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desse lado aqui, eu tenho uma coisa que não varia com x. Então, para que a igualdade seja válida para todos os valores de x, esse lado aqui também tem que ser um valor que não varia com x. Por isso que aqui a gente pode impor que a única condição em que essa conjectura é satisfeita é aquela em que x elevado a r menos 1 sobre r, é igual a uma constante, que não é função de x. E esse caso só acontece quando r menos 1 sobre r é igual a zero. E isso aqui tudo é igual a 1. Ou seja, se essa aqui é a primeira condição que a gente tem, a segunda é que 1 por r, 1 por a elevado a 1 mais 1 por r é igual a 1. Agora só basta a gente resolver essas duas equações e encontrar os valores de a e r para os quais a equação é satisfeita. E, bom, quem é um pouquinho mais da área, da matemática, vai olhar para essa função e já vai sacar onde é que isso aqui vai levar a gente, né? Que é o famoso número de ouro, porque aqui a gente vai ter aquela equação diferencial, né? R menos 1 igual a zero. Essa aqui, vamos resolver isso aqui, passo a passo. Quais vão ser as soluções de R? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 1 vezes menos 1, que é igual a 5. Então, R vai ser igual a menos b, 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Esses aqui são os famosos número de ouro, φ, e o conjugado radical no número de ouro, que é essa razão, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou seja, quando R é igual a esse valor φ, ou o conjugado radical de φ, a gente tem que a primeira equação é satisfeita. Vamos escolher, isso aqui vai dar uma classe de soluções, uma família de soluções para a equação diferencial, ou quando o valor é esse, ou quando o valor é esse. Mas vamos nos fixar em um deles, porque resolvendo para um, a solução vai ser igual, só bastando mudar o valor de φ.
que a gente tem que achar agora? A gente tem que achar o valor de A. Vamos lá. Vou traçar aqui, ó. Bom, a gente tem que 1 sobre φ, que é o valor de R, vezes 1 sobre A, 1 mais 1 sobre φ, é igual a 1. Só que lembra que se eu pegar aqui, ó, a gente tem que quando R é igual a φ, a gente tem satisfeito o seguinte. Eu vou botar aqui do lado que deriva dessa equação aqui. R é igual a 1 menos 1 sobre R. φ é uma solução dessa equação. Então, desculpa, é mais aqui, é positivo. 1 mais 1 sobre φ, que é o que a gente tem aqui, equivale a φ. Ou seja, 1 sobre φ, 1 sobre A, elevado a φ, é igual a 1. Trazendo para cá agora, vou dar um pouquinho de espaço para vocês. Aí, continuando, 1 sobre A elevado a φ é igual a φ. A elevado a φ é igual a 1 sobre φ. Portanto, A é igual a raiz φ de 1 sobre φ. Agora sim, nós temos a solução da nossa equação. A função f de x, para a qual a inversa é igual à derivada, é essa função aqui, ó. É só a gente substituir lá. Raiz φ de 1 sobre φ vezes x elevado a φ. Lembrando que esse valor φ pode ser também o radical conjugado do número de ouro, o φ barra que eu escrevi ali em cima. Mas é isso aí, galera. Valeu, um abraço.